Qual é o benefício do desconforto para o cérebro? Interessante que o nosso cérebro, na maioria das vezes, ele é preguiçoso, porque ele sempre encontra um caminho mais rápido, né? Ele sempre vai buscar aquilo que é contra-intuitivo. Ele vai buscar sempre aquilo que, na verdade, o satisfaça a curto prazo, abrindo mão de certos esforços, né? E o que acontece hoje na nossa sociedade, né? Por exemplo, vemos vídeos, né, no TikTok, vídeos no YouTube, né, que dão tutoriais, na verdade, para aprendermos a fazer qualquer coisa, como postar um vídeo no YouTube, né, como aprender a montar uma mesa, como aprender a fazer um determinado tipo de trabalho. Essas coisas, sim, nos ajudam, mas de uma determinada maneira faz o cérebro se tornar muito mais preguiçoso. Por quê? Porque tudo que nós estamos aprendendo é particularmente mastigado. Então, quando recebemos algo que é dado, né, sem ser construído, na verdade, nós vinculamos o prazer ao direito, né? Muitas vezes as pessoas falam, você tem o direito, mas esquecem que todo direito ele está caminhado com uma espécie de dever, ou seja, não existe nenhum benefício sem esforço. E o que hoje está acontecendo é particularmente isso na nossa sociedade, na nossa juventude. As pessoas querem ter, na verdade, o resultado mais rápido a curto prazo de esforço. E isso pode prejudicar o cérebro de uma certa maneira, ele prejudica. O porquê? Porque toda a aprendizagem demanda um certo esforço. Quando você faz algo que não conhece, você tem uma dificuldade muito grande para associar. É por isso que você erra. Então, cada vez que você erra, você está muito mais próximo de acertar, porque você verifica qual a variável, né, em que você não pode fazer em outras variáveis, né? Por exemplo, tanto no campo científico ou no campo empírico da própria vida. Mas as pessoas, por exemplo, têm essa sanha, na verdade, de aprender as coisas há pouco tempo, né? Mediante que estamos no meio, né, da era da informação. A informação é muito rápida, as pessoas têm as pessoas têm pouco tempo para poder assimilar as informações. É por isso que o conhecimento, cada vez que passa, ele vai se tornando mais raso, não tem profundidade, não tem um processo de construir nada para conquistar. Eu simplesmente quero, eu abro no YouTube, tenho tutorial, né? E aquilo se tornou prático, né? Mas o interessante é que cada vez que vamos aprender algo, ou fazer qualquer tipo de atividade que foge da nossa compreensão, temos sim uma certa dificuldade. Por quê? Porque aquilo que é intrinsecamente novo e que o nosso cérebro não consegue captar, na verdade, a gente vai verificando que ele tem muito mais dificuldades do que soluções. Porque a informação, na verdade, ela passa, por exemplo, para o meu lobo temporal, né? Ela vai passando pelo córtex pré-frontal. Ou seja, tudo que eu faço, na verdade, tudo que você faz hoje em dia é mecânico. E tudo que você fez que hoje em dia é mecânico, algum dia demandou algum tipo de esforço. Então, é por isso que você, hoje em dia, as coisas que você faz com determinada facilidade, né? Ou seja, o que acontece com isso? Às vezes você tenta fazer algo e não consegue, mas quando você vai elaborando outros modos de trabalhar a mesma perspectiva, você vai encontrando outros meios. Porque a nossa mente, na verdade, ela tem uma realidade muito grande de mapear, né, diferentes pontos de vistas, né? Se você não consegue a variável A, você vai para a variável B.
Tem uma frase de Einstein que fala interessante, que é muito difícil a pessoa obter resultados diferentes fazendo praticamente sempre as mesmas coisas. Então é uma capacidade que o cérebro tem, na verdade, de se adaptar. Ele se adapta a informações diferentes até poder assimilar. Porque como fazemos algo que é totalmente mecânico, quando vemos algo novo, se torna difícil de compreensão. Então o nosso córtex pré-frontal não consegue assimilar essas informações. Mas a primeira vez que você vai fazendo, o que vai acontecer? Do córtex pré-frontal ele vai passar para o quê? Para o cerebelo, né? Então, ou seja, pelo fato de você repetir aquela coisa constantemente, o difícil vai se tornando praticamente fácil. Tem uma frase de Aristóteles que diz que a excelência não é um feito, ela é um hábito. Nós somos aquilo que repetidamente fazemos, né? Mas hoje em dia as pessoas não têm essa gana, na verdade, de repetir algo para aprender, né? Ou seja, qualquer tipo de esforço cria uma certa frustração, na verdade. Por quê? Porque vivemos em uma sociedade que tudo é fácil, nada mais é construído. Tudo é dado pelos pais aos filhos. Os filhos não é ensinado, na verdade, a construir alguma coisa para obter essa benesse. E com isso, como o nosso cérebro ele é totalmente plástico, né, na verdade, ele aprende e apreende, na verdade, a realidade. Para ele poder aprender, ele tem que apreender, assimilar determinados fenômenos para depois decodificar essa informação para que nós podemos compreender algo. Se uma pessoa lê um livro e não entende, ela vai ler 2, 3, 4, 5 vezes. Então, cada vez que essa pessoa lê e coloca um dicionário do lado, essa pessoa vai começar a vincular palavras no seu vocabulário que já existe e outras que, na verdade, vão ser incorporadas mediante a leitura. Isso acontece em qualquer campo do conhecimento. Então, vai fazendo o que, na verdade, o nosso cérebro? Ele vai captando determinadas informações, né, com o qual que você já tem um preconceito, né, e vai assimilar novas informações. Por mais que seja difícil de assimilar, na verdade, o cérebro ele costuma assimilar, a não ser que você não se dê muito bem com a frustração, porque todo aprendizado redunda em frustração. Por exemplo, quem é que não tem frustração constantemente? O interessante é que quando fui começar a trabalhar nesse canal, há 2 anos, na verdade, comecei bem devagar. E eu era uma pessoa praticamente muito tímida, e eu ainda sou, né? Estou diminuindo, mas o primeiro vídeo que eu fiz praticamente receoso, né? Eu praticamente nervoso, não saber o que falar, qual é o time de falar, qual é o time de se expressar. E com isso eu verifiquei que eu estava errando. Mas o errar é praticamente normal, porque cada vez que você faz algo, você atinge, na verdade, o progresso, não a perfeição. Hoje em dia as pessoas buscam a perfeição, mas não existe perfeição, tá bom? Existe o progresso. Então, cada vez que você faz uma coisa, você repete, aquilo se torna uma parte de si. Então, com o tempo, eu fui perdendo, na verdade, certo receio de fazer vídeos. No começo eu tive muito. O que eu estou errando, o que eu estou acertando. Por exemplo, também outra coisa, quando eu comecei a fazer canal de thumbnails, né? As thumbnails dos vídeos. Eu entrei em contato com várias pessoas e as pessoas hoje em dia praticamente não têm vontade de ensinar nada para ninguém. Se você aprendeu sozinho, você que se vire, na verdade. Você aprenda por si. E a vida, na maioria das vezes, é assim, por mais que nos sintamos frustrados quando pedimos uma ajuda. Mas isso, por exemplo, também é uma oportunidade para poder fazer o cérebro, na verdade, se forçar e aprender. Você, por exemplo, se você errar em um determinado campo e se você se frustrar, na verdade, você não pode fazer isso um fim do mundo. Por mais que você tenha a sensação que é. Porque é interessante que quando você fantasia algo, né, você tem a idealização de como vai ser. Mas você não tem a capacidade de imaginar os percalços que acontecem no seu caminho até você, né, querer realizar determinado sonho, ou falar muito bem, ou escrever muito bem, ou ser um ótimo desenhista, né?
Então, a pessoa sempre vai tendo determinadas dificuldades. Por exemplo, assim que eu estava falando do meu canal, eu apanhei muito para poder criar títulos de thumbnails. Eu errei, agora, por exemplo, eu estou fazendo vídeos e tem coisas que eu estou errando e estou acertando. Nós nos desanimamos? Sim, na verdade, nós temos uma capacidade muito grande de desanimar porque exigimos demais de nós mesmos. Na verdade, aquilo que o ser humano exige de si está além do exercício ou da força que ele possa proporcionar. É porque, por exemplo, conforme diz Spinoza, a mente sempre exigirá mais do corpo. Por isso que o corpo sempre se frustrará quando não chega ao ideal em que a mente ou que esse plano etéreo, né, que nós imaginamos que não aconteça. Então, sempre olhamos o fracasso. Mas o fracasso, na verdade, eles têm que ficar mais para trás, não para frente. Mas que olhamos sempre para frente quando fracassamos. Ora, se eu fracassei algo, vou fracassar ainda mais, com certeza. Mas as pessoas muitas vezes esquecem, na verdade, do progresso que você fez. Se você olhar a vida de hoje, como é que você começou o seu determinado trabalho, né? Como é que você começou a sua leitura, como é que você iniciou a sua caminhada, né? Seja estritamente devocional, ou mística, ou até mesmo intelectual. Então, há uma necessidade de uma dificuldade para o ser humano se aperfeiçoar, porque nós, na verdade, nos aperfeiçoamos até mesmo no erro, porque começamos a aprender e assimilar. As pessoas da época de hoje, né, da geração da internet, é chamada até geração Y, se eu não me engano, ou geração Z, alguém até me corrija a respeito. Essas pessoas, na verdade, não têm uma inclinação muito forte a se dar com frustrações. É por isso que muitas vezes essas pessoas são chamadas de adultos infantis, né? Porque quando, na verdade, não consegue algo que deseja, se estabelece, fica no chão e chora, né? E para ela o mundo acabou. Tem um provérbio chinês até mesmo que diz: se você tiver que chorar quando errar, chore, mas enxugue as suas lágrimas e continue novamente. Porque, na verdade, a vida compreende muito mais o erro. Mas não o erro referente ao mundo, mas o erro que temos é acerca das nossas projeções que temos acerca dos nossos próprios sonhos e anseios. Na verdade, não nos frustramos com a vida. Nós frustramos com as idealizações que criamos da própria vida. Então, a nossa capacidade de aprender o mundo hoje em dia está se tornando muito mais inferior. Os jovens de hoje não têm capacidade mais de lidar com a dor, com a frustração, na verdade, e eles ficam totalmente ressentidos pelo simples fato de se achar que tem o direito. Na verdade, eles querem se desvincular do dever. Se você quiser ser bom em algo, você tem que ter o dever de trabalhar acerca daquilo que você luta para ter. Então, essa concepção hoje em dia que se fala que você tem o direito de... Não, você não tem o direito, a não ser que você conquiste. Porque toda luta, na verdade, que não tem esforço, ela não terá nenhuma glória. E tudo que é dado fácil, na verdade, não tem nenhum gosto. É por isso que a sociedade de hoje, a geração de hoje, são pessoas totalmente descontentes com a vida, porque o que tem, afinal, não foi construído, mas sim dado por pessoas que mantêm essas mesmas pessoas em uma eterna adolescência ou uma eterna juventude. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações para que recebam mais vídeos a respeito do nosso trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que têm feito esse canal crescer, e até a próxima.